Imagine, meu amigo, a cena após Jesus ser batizado por João no Rio Jordão. O céu se abre, o Espírito Santo desce como uma pomba, e uma voz do céu proclama: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Mateus 3:16, 17. Que momento sublime! Mas note que, imediatamente depois, o Espírito o conduz ao deserto. Já percebeu que os momentos de maior revelação espiritual muitas vezes vêm seguidos de desafios intensos? O deserto simboliza isso, um lugar árido, sol escaldante, fome, silêncio, um teste para o corpo, mas principalmente para a fé. E é ali, na solidão extrema, que a verdadeira preparação, Jesus acontece. Passa 40 dias e 40 noites em jejum, enfrentando fome física e provações espirituais. Quantas vezes nós também somos levados a desertos da vida? Pode ser uma espera prolongada por uma resposta de Deus, dificuldades financeiras, conflitos familiares ou desafios internos. O deserto é cruel, mas ensina algo precioso. Ele revela quem somos e, mais importante, quem Deus é para nós. É nesse espaço silencioso que aprendemos a depender exclusivamente da palavra de Deus, como Jesus demonstrou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. O inimigo se aproxima, astuto e paciente. Ele sabe exatamente onde atacar. Primeiro, ele tenta explorar a fome de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. Mateus 4:3. Aqui vemos que a tentação não é apenas física, mas emocional e espiritual. Ele nos desafia a buscar soluções rápidas, atalhos, conforto imediato. Na vida cotidiana, pode ser a pressa de resolver problemas sem confiar na providência divina, ou buscar meios fáceis para alcançar metas sem permanecer na fé. Jesus nos mostra que a disciplina espiritual é mais importante que a gratificação instantânea. A resposta de Jesus é firme e cheia de sabedoria. Está escrito: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Mateus 4:4. Note o detalhe. Ele não discute, não se desespera, não questiona Deus. Ele se ancora na Escritura. Essa é a nossa lição diária. Diante da tentação ou do desânimo, devemos nos lembrar das promessas e ensinamentos da palavra. Um exercício prático é memorizar versículos-chave ou repeti-los em oração nos momentos de dificuldade. É como ter uma espada espiritual à mão, pronta para nos proteger. Em seguida, o inimigo leva Jesus ao pináculo do templo, tentando usar até a Escritura contra ele. "Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito que os anjos te sustentarão." Mateus 4:5-6. Satanás distorce a verdade para enganar. E quantas vezes nós também nos confundimos com interpretações erradas ou justificativas para ações erradas. Jesus nos ensina a discernir com sabedoria. A palavra de Deus não pode ser manipulada, e nossas decisões devem sempre alinhar-se ao caráter divino. Aqui aprendemos que oração, meditação na Bíblia e discernimento são ferramentas essenciais para resistir ao engano. O inimigo, percebendo que a fome e a tentação física não funcionaram, apresenta a última prova, mostra todos os reinos do mundo e promete poder e glória se Jesus apenas se prostrasse e o adorasse. Mateus 4:8-9. Aqui, a sutileza é incrível. Ele oferece reconhecimento, status, facilidade e tenta desviar Jesus de sua missão. Quantas vezes na vida somos seduzidos por atalhos que parecem vantajosos, mas nos afastam de Deus? Jesus nos ensina que a fé verdadeira nunca se negocia. Não existe ganho espiritual sem fidelidade e nem glória sem obedecer ao Pai. A resposta de Jesus é direta e definitiva.
Vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Mateus 4:10. Ele nos mostra que a adoração e o serviço a Deus devem ser absolutos, sem barganhas ou concessões. Para nós, isso significa priorizar a integridade da fé sobre qualquer benefício passageiro. Podemos refletir: diante de uma escolha moral ou espiritual, estamos dispostos a manter nossos valores, mesmo que o mundo ofereça algo tentador? E então, após resistir a todas as tentações, os anjos vêm e servem Jesus. Mateus 4:11. Que cena maravilhosa! O cuidado de Deus se manifesta quando permanecemos firmes, mesmo nos momentos mais difíceis. Essa é uma promessa que podemos levar para a vida. A fidelidade nos desertos espirituais não passa despercebida. Deus provê socorro, sustento e conforto, mesmo quando sentimos solidão, cansaço ou fraqueza. Aqui, a prática é confiar e perseverar em oração, lembrando que o serviço divino muitas vezes se manifesta de formas discretas, mas poderosas. O deserto, embora árido, revela a verdadeira força da alma. Jesus nos ensina que a fome, o isolamento e a provação não são punições, mas oportunidades de crescimento espiritual. Na vida diária, nossos desertos podem ser períodos de provação emocional, desafios profissionais ou situações familiares complexas. A lição é clara: a fé sólida não se constrói nos dias fáceis, mas nas horas em que parece que nada nos sustenta além da palavra de Deus. E aqui entra um ponto prático que podemos aplicar agora mesmo. Em momentos de dificuldade, pratique a oração deliberada, buscando a palavra como alimento. Um método simples é escolher um versículo por dia, meditar sobre ele e repetir em oração. Por exemplo, Salmo 34, 17 e 18 nos lembra que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Assim como Jesus resistiu à tentação pelo conhecimento e aplicação da Escritura, nós também podemos fortalecer nossa fé usando a palavra de Deus como guia, refúgio e escudo espiritual. Quando observamos Jesus no deserto, percebemos que ele enfrentou não apenas a fome do corpo, mas também a tentação de usar seu poder de maneira egoísta. Quantas vezes nós também somos tentados a usar nossas habilidades, talentos ou recursos apenas para benefício próprio? Jesus nos ensina que todo dom recebido de Deus deve ser usado com propósito e para a glória do Pai. Isso significa refletir: como estou usando meus dons? Estou priorizando a vontade de Deus em minhas decisões? A resistência de Jesus é fundamentada na Escritura. Ele não responde com força física ou argumentos persuasivos, mas com verdades da palavra. Isso nos lembra que o conhecimento da Bíblia não é apenas acadêmico, mas uma arma prática contra as tentações diárias. Por exemplo, quando sentimos medo ou ansiedade, podemos nos apegar a Filipenses 4, 6, 7, que nos convida a orar com gratidão e a confiar na paz de Deus, que excede todo o entendimento. O deserto também nos ensina sobre paciência e silêncio. Durante 40 dias, Jesus esteve só, sem distrações, focado na presença de Deus. É um convite para nós também. Encontrar momentos de silêncio em nossa rotina para ouvir a voz de Deus sem pressa ou interferência. Um exercício simples é reservar 5 minutos por dia para meditação bíblica, desligando celulares e distrações, e permitindo que o Espírito Santo fale ao coração. Cada tentação que Jesus enfrentou tinha uma lição escondida. A fome mostrava dependência de Deus para necessidades físicas. O teste no templo mostrava confiança na proteção divina sem manipulação. E a oferta de poder e glória revelava a necessidade de adoração pura e fidelidade. Assim, cada desafio que enfrentamos em nossas vidas tem também um propósito divino, se estivermos atentos. Podemos refletir sobre nossos próprios desertos e perguntar:
O que Deus quer me ensinar através deste desafio? A reação de Jesus frente ao diabo nos mostra a importância de respostas firmes e fundamentadas. Ele não hesitou nem vacilou e sempre citou a palavra como autoridade suprema. Isso nos inspira a fortalecer nossa fé através da memorização e prática diária das Escrituras. Por exemplo, antes de enfrentar situações estressantes no trabalho ou em casa, podemos meditar em Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. O deserto revela também a importância da preparação espiritual antes de enfrentar grandes desafios. Jesus passou 40 dias em jejum e oração, fortalecendo-se interiormente antes de iniciar seu ministério público. Na vida de cada um de nós, esse é um lembrete de que não podemos avançar nos propósitos de Deus sem estarmos preparados espiritualmente. Seja antes de tomar decisões importantes, iniciar projetos ou enfrentar provações, a oração e a meditação na palavra são os fundamentos que nos sustentam. Ao enfrentarmos tentações, aprendemos a discernir entre o que é passageiro e o que é eterno. O diabo ofereceu a Jesus poder e glória imediatos, mas ele sabia que a fidelidade ao Pai valia mais do que qualquer recompensa terrena. Na nossa vida, somos constantemente desafiados a escolher entre benefícios imediatos e aquilo que Deus deseja para nós. É nesse momento que a consciência da eternidade e a perspectiva da fé nos ajudam a tomar decisões alinhadas à vontade divina. Outro ponto que o deserto nos ensina é sobre a vigilância espiritual. O inimigo não descansa e observa nossas fraquezas, esperando o momento certo para atacar. Jesus nos dá o exemplo perfeito. Ele conhecia sua força, mas também reconhecia suas limitações físicas e espirituais. Para nós, a vigilância significa manter a oração constante, o estudo da palavra diário e o exame do próprio coração, para que nossas fraquezas não se tornem brechas para a tentação. A palavra de Deus se torna nossa defesa mais poderosa. Cada resposta de Jesus ao diabo foi citando a Escritura. Isso nos mostra que não adianta apenas conhecer a Bíblia superficialmente, é necessário internalizá-la, torná-la parte do nosso pensamento e comportamento. Podemos criar hábitos simples, como anotar versículos que nos inspiram e repeti-los mentalmente durante o dia, transformando nossa mente em um refúgio de fé e sabedoria divina. O deserto também nos ensina sobre humildade e dependência. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, se submeteu ao jejum, à oração e à disciplina espiritual. Isso nos mostra que não há orgulho em reconhecer nossas limitações e buscar forças em Deus. Cada dificuldade enfrentada com humildade e fé se torna uma oportunidade de crescimento. Na vida prática, isso significa pedir ajuda a Deus antes de agir, reconhecer quando precisamos de orientação e confiar que Ele nos sustenta em cada passo. O deserto nos ensina também sobre resistência à sedução do mundo. O diabo ofereceu a Jesus tudo que o mundo poderia valorizar: riqueza, poder e reconhecimento. Mas ele permaneceu fiel à vontade de Deus. Isso nos lembra que muitas vezes somos tentados por atalhos, status ou recompensas fáceis. A prática diária de refletir sobre nossas escolhas e medir cada ação pelo prisma da palavra ajuda a fortalecer a fidelidade e a discernir entre o passageiro e o eterno. O silêncio do deserto revela ainda a importância da escuta atenta à voz de Deus. Jesus, embora cercado de tentação, não se deixou distrair. Ele permaneceu atento à presença do Pai. Na vida cotidiana, podemos aprender a reservar momentos de silêncio para ouvir Deus, seja em meditação, oração ou leitura da Bíblia, afastando-nos do ruído do mundo.
Esse silêncio permite perceber sinais e direcionamentos que muitas vezes passam despercebidos em meio à correria. Cada tentação enfrentada por Jesus também nos ensina sobre prioridades espirituais. Ele rejeitou o imediato em favor do eterno. Na prática, isso nos convida a examinar nossas próprias prioridades. Estamos investindo mais tempo e energia nas coisas de Deus ou nas preocupações e prazeres temporais? Podemos começar aplicando isso de forma simples, dedicando alguns minutos do dia a orar, estudar a palavra ou ajudar alguém, colocando o reino de Deus antes do conforto imediato. O deserto é, ao mesmo tempo, árido e rico em lições. Jesus nos mostra que os momentos de provação são oportunidades de crescimento espiritual e fortalecimento da fé. Quando nos sentimos sozinhos ou desamparados, é exatamente nesse lugar que Deus trabalha mais intensamente em nós. A prática espiritual aqui é a paciência ativa, confiar mesmo sem ver e permanecer firme em oração e na meditação da palavra, esperando que o Espírito Santo transforme cada desafio em aprendizado. E não podemos esquecer a dimensão da vitória espiritual. Jesus resistiu a todas as tentações e emergiu mais forte, pronto para iniciar seu ministério público. Isso nos ensina que cada deserto e provação em nossas vidas não é um obstáculo final, mas um preparo para a missão que Deus tem para nós. Cada desafio vencido aumenta nossa fé, nossa confiança e nossa capacidade de testemunhar a presença de Deus em meio às dificuldades do cotidiano. O deserto também nos ensina sobre a disciplina da mente e do coração. Jesus, mesmo em extrema fraqueza física, manteve o foco no que era essencial, a vontade de Deus. Para nós, isso significa cultivar pensamentos que edificam, evitando preocupações e distrações que nos afastam do propósito divino. Um exercício prático é, sempre que surgirem pensamentos ansiosos ou negativos, substituí-los por promessas bíblicas, como em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Outro aspecto importante do deserto é a preparação para o ministério. Antes de Jesus começar a ensinar, curar e transformar vidas, ele foi testado e fortalecido espiritualmente. Assim, nossas provações também são treinamento divino. Cada desafio, cada dificuldade é uma oportunidade de desenvolver paciência, resistência e sabedoria. É como um mestre que treina seus discípulos antes de confiar grandes responsabilidades a eles. A tentação mostra ainda como o inimigo pode usar desejos legítimos de maneira distorcida. A fome de Jesus era real e natural, mas Satanás tentou transformar essa necessidade em desobediência. Na vida cotidiana, podemos sentir desejos justos, descanso, reconhecimento, sustento, e ainda assim ser tentados a buscar soluções fora da vontade de Deus. A lição é clara. Devemos sempre submeter nossas necessidades à orientação divina, confiando que Ele proverá no tempo certo. O deserto também nos lembra da importância da palavra como guia para resistir à tentação. Cada resposta de Jesus ao diabo começou com "está escrito". Isso nos ensina que a Bíblia não é apenas uma leitura inspiradora, mas uma ferramenta prática de defesa espiritual. Podemos criar o hábito de memorizar versículos que fortalecem nossa fé e nos ajudam a tomar decisões corretas, especialmente em momentos de dúvida ou pressão. E ainda, a presença dos anjos após a tentação mostra que a fidelidade não passa despercebida. Deus honra a perseverança e o compromisso com sua vontade. Mesmo quando enfrentamos provações que parecem longas e dolorosas, o cuidado divino se manifesta de formas inesperadas. Aprender a reconhecer e agradecer essas intervenções, por menores que pareçam, fortalece a fé e nos ajuda a perceber a mão de Deus trabalhando em nossas vidas cotidianas.
O deserto nos ensina sobre a importância da perseverança silenciosa. Jesus não se desesperou diante da fome, do isolamento ou da astúcia do inimigo. Ele permaneceu firme, em comunhão constante com o Pai. Isso nos lembra que muitas vezes Deus age em silêncio enquanto nós somos testados. Na vida diária, é essencial manter a fé mesmo quando não vemos respostas imediatas, sabendo que cada oração e cada momento de espera estão sendo usados por Deus para nos moldar. Jesus também nos ensina sobre o poder da autoridade espiritual. Ao responder às tentações, ele fala com convicção, usando a palavra de Deus como escudo e espada. Na prática, isso nos mostra que não precisamos temer as investidas do inimigo quando nos ancoramos na fé. Podemos enfrentar críticas, enganos ou tentações com coragem, lembrando que a autoridade de Cristo em nossas vidas nos fortalece e nos protege. O deserto revela que a verdadeira liberdade está na obediência. Jesus poderia ter escolhido atalhos, mas preferiu o caminho da fidelidade. Isso nos desafia a refletir. Estamos dispostos a abrir mão do imediatismo ou do fácil para seguir os princípios de Deus? Na vida cotidiana, isso pode significar dizer não a algo que parece vantajoso, mas que contraria a fé, ou escolher ações que edifiquem e não apenas satisfaçam desejos momentâneos. A tentação também mostra como o inimigo procura explorar nossos pontos fracos. Ele tentou o físico, o emocional e o espiritual de Jesus. Para nós, isso é um alerta. Precisamos conhecer nossas próprias vulnerabilidades e fortalecer nossa fé diante delas. Uma prática espiritual é reconhecer nossas fraquezas em oração e pedir a Deus direção, proteção e discernimento, criando uma consciência espiritual que nos ajuda a resistir quando surgirem desafios. E o deserto nos ensina ainda sobre a esperança que surge após a prova. Após 40 dias de tentação, Jesus é servido pelos anjos. É o símbolo de que quando permanecemos fiéis e firmes, Deus recompensa a nossa perseverança e nos restaura. Na vida prática, isso significa manter a confiança, mesmo quando tudo parece difícil, e acreditar que cada desafio superado é um passo para a vitória e para o amadurecimento espiritual. O deserto nos mostra que a fé é construída em momentos de vulnerabilidade. Jesus estava faminto, cansado e sozinho, mas não abandonou a confiança em Deus. Isso nos ensina que nossa fé não se fortalece nos dias fáceis, mas nas horas em que tudo parece adverso. Cada dificuldade enfrentada com oração e reflexão se torna um tijolo na construção de uma fé sólida e inabalável. A história da tentação nos ensina também sobre a importância do autocontrole. Jesus dominou seus desejos físicos, emocionais e espirituais, mostrando que a disciplina interior é essencial para viver segundo a vontade de Deus. Para nós, o desafio é resistir às distrações, às pressões do mundo e aos desejos que nos afastam do caminho da fé. Praticar a meditação na palavra diariamente ajuda a fortalecer essa disciplina. O deserto revela a necessidade de vigilância constante. O inimigo se aproxima nas horas mais inesperadas, muitas vezes quando nos sentimos fracos ou distraídos. Jesus nos dá o exemplo perfeito. Ele não se deixou enganar, nem mesmo em um momento de extrema vulnerabilidade. Para nós, isso significa manter uma vida de oração contínua, atenção à palavra e reflexão diária sobre nossas escolhas, prevenindo que as tentações tomem conta. Cada resposta de Jesus ao diabo foi marcada por clareza e convicção. Ele não apenas citou a Escritura, mas fez disso um escudo espiritual. Isso nos ensina que o conhecimento da Bíblia deve ser vivido, não apenas lido. Podemos aplicar isso diariamente, usando versículos em momentos de dificuldade, lembrando que a palavra é nossa defesa contra medos, dúvidas e tentações.
O deserto também nos mostra que a vitória espiritual traz liberdade e propósito. Depois de resistir à tentação, Jesus estava pronto para iniciar seu ministério, com confiança e clareza da missão que Deus lhe confiara. Em nossas vidas, cada prova superada nos aproxima de nosso propósito divino. Ao refletir sobre desafios passados, percebemos como eles nos moldaram, nos fortaleceram e nos prepararam para novas oportunidades de servir e honrar a Deus. O deserto nos ensina sobre a importância da preparação interior antes de qualquer missão. Jesus enfrentou 40 dias de isolamento, jejum e oração, fortalecendo seu espírito antes de ministrar ao mundo. Para nós, cada período de dificuldade ou espera pode ser entendido como um tempo de preparo. Podemos usar esses momentos para aprofundar a oração, meditar na palavra e fortalecer nossa fé, sabendo que Deus nos está moldando para grandes propósitos. Jesus nos mostra que a tentação muitas vezes vem em camadas. Primeiro foi a fome, depois a distorção da Escritura e, por fim, a promessa de poder e glória. Cada ataque exigia uma resposta específica e fundamentada na palavra. Isso nos ensina que devemos conhecer a Bíblia profundamente, para discernir e resistir às tentações em todas as suas formas, sejam físicas, emocionais ou espirituais. O deserto também revela o valor da paciência. Jesus permaneceu firme durante 40 dias sem apressar o processo. Na vida de cada um de nós, a paciência é uma virtude essencial. Quando esperamos com fé, mesmo diante de dificuldades ou atrasos, aprendemos a confiar no tempo de Deus, reconhecendo que cada prova tem um propósito divino e um ensinamento para nos moldar. Cada resistência de Jesus é uma lição de perseverança prática. Ele nos ensina que não basta resistir uma vez. É necessário firmeza contínua, repetida, como exercício diário de fé. Em nossas vidas, isso significa persistir em oração, manter hábitos espirituais e não desistir mesmo quando a tentação volta. A consistência é o caminho para a maturidade espiritual e para a vitória sobre desafios recorrentes. E, finalmente, o deserto nos ensina sobre a recompensa da fidelidade. Após resistir à tentação, Jesus é servido pelos anjos, um gesto que simboliza cuidado, honra e restauração. Para nós, isso é um lembrete de que Deus reconhece nossas lutas e perseverança. Cada pequena vitória espiritual, cada escolha de fidelidade é observada pelo Pai. E Ele provê sustento, conforto e direção no momento certo, fortalecendo-nos para cumprir nosso chamado divino. Na vida cotidiana, podemos aplicar isso, escolhendo confiar em Deus em pequenas e grandes situações, reforçando nossa dependência dele e fortalecendo nossa caminhada espiritual. A história nos mostra que a força espiritual não depende apenas de nossas capacidades humanas, mas da intimidade com Deus. Jesus resistiu porque conhecia a palavra e estava em constante comunhão com o Pai. Isso nos inspira a investir tempo na oração, meditação e leitura da Bíblia, criando uma base sólida que nos protege contra as ciladas do inimigo e nos dá confiança para viver segundo a vontade divina. O deserto também nos ensina sobre esperança e renovação. Mesmo após 40 dias de provação, a vitória espiritual se manifestou e os anjos vieram servir Jesus. Assim, cada dificuldade que enfrentamos não é o fim da história. É um processo que nos molda e prepara para algo maior. Podemos refletir: quais desertos eu estou atravessando agora e como posso permitir que Deus me transforme através deles? Ao longo dessa jornada, aprendemos que oração, disciplina e conhecimento da palavra são ferramentas essenciais para resistir à tentação. Assim como Jesus usou a Escritura para vencer,
Nós também podemos memorizar versículos, criar hábitos de oração diária e buscar sabedoria espiritual para tomar decisões alinhadas à vontade de Deus. Cada esforço espiritual se transforma em crescimento e proteção para a alma. E antes de concluir essa reflexão, meu amigo, lembre-se de que cada deserto tem um propósito e cada prova tem uma lição. Se você se sentiu inspirado por essa história, que tal deixar nos comentários qual lição mais tocou seu coração hoje? E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e acompanhar mais reflexões espirituais como esta. Assim, juntos, podemos continuar essa jornada de fé, aprendizado e transformação, sempre guiados pelo Espírito Santo.